senhor presidente e senhores deputados, 7,3% até agora, deputado Romanelli, é o percentual de queda das ações da Sanepar na Bolsa de Valores no dia de hoje. Só no dia de hoje. Nós já havíamos dito aqui que na quarta-feira e quinta-feira anteriores, semana retrasada, depois de uma série de informações bastante atrapalhadas, as ações da Sanepar perderam em valor de bolsa 1 bilhão e 200 milhões de reais. Para nossa surpresa, e eu dizia isso ao líder do governo, nós esperávamos que a Sanepar tivesse uma nota pública a respeito do que aconteceu na quarta-feira, naquela quarta-feira onde veio aqui o presidente da AGEPAR, e na quinta-feira, quando fizeram a chamada no final do dia, que resultou numa confusão geral. Falei com o deputado Nelson Justus, um pouco antes de viajar, inclusive, que eu achava que isso ainda ia dar muita confusão. E, para minha surpresa, eu fui à região noroeste, na semana passada, e uma senhora que diz que assiste todos os dias a TV Sinal, dona Adelina, ela e o seu marido, o seu Mário, que deve estar nos vendo, de 70 anos de idade, e o seu marido também de 70 anos de idade, entendem perfeitamente o que aconteceu na Sanepar. E do seu jeito simples, ela falou para nós no final da tarde, quando nós estávamos reunidos, deputado, o que querem, na verdade, é transformar a Sanepar numa máquina de fazer dinheiro. Só isso. Que se dane o pobre, que prejudique aquele que precisa pagar a sua água às duras penas. A Sanepar vai virar uma máquina de fazer dinheiro. Pois esta talvez tenha sido a intenção quando anunciaram os 26% de reajuste. E, na sequência, o governador, que como nós já falamos aqui tanto hoje, mas sempre é bom lembrar, deputado Péx, o governador do Paraná, que agora pode pedir música, porque foi pela terceira vez delatado, agora na Odebrecht também, na lista do Janot, está saindo na lista do Janot, está na Publicano, está na outra lá, Quadro Negro, agora está na Lava Jato, está em todas. O governador, talvez percebendo o desastre que seria para a sua imagem, os 26% de uma só vez, fez, obviamente, o pedido, e a AGEPAR, embora a gente acredite na sua independência, não se sabe por que razão determinou que o 26% fosse feito em 8 anos, sendo que a primeira parcela para este ano será por volta de 9%. Mas o que chama a atenção é que mesmo com isso não veio o senhor Munir publicamente dar uma declaração que convencesse as pessoas que elas que acreditaram, e nós não estamos falando dos grandes bancos, dos grandes grupos, não. As pessoas que acreditaram que a Sanepar realmente iria fazer aquilo que havia prometido, essas pessoas que perderam tanto e que continuam perdendo no dia de hoje, a ação estava a 10,38 agora há pouco, não há uma única declaração da Sanepar com relação a isso. É incrível. O governador não fala nada, a Sanepar, através do seu presidente Munir, não fala nada. Eu dizia, na semana passada, deputado Pedro Lupion, que declarações desastrosas como essa que foi feita na sexta-feira, quando o delegado da Polícia Federal fez toda aquela parafernália que já foi dito muito aqui, ela tem uma semelhança com o que está acontecendo na Sanepar. A diferença é que nós estamos falando de uma cadeia produtiva que perde alguns bilhões de reais, comparado com a Sanepar, que perdeu 1 bilhão e 200, a Sanepar perde muito mais. A Sanepar perde muito mais, comparativamente. A Sanepar irá cobrar dos milhões de usuários que nós temos, um valor que ela não havia dito antecipadamente que faria, e que resolveu fazê-lo, e eu senti, o governador do Estado sentiu o desastre que seria para a sua imagem, parcelou, todos perderam, ou alguns perderam, deputado Nereu, mas não tem problema. Nem o governador Carlos Alberto, nem o Munir Chauif vem publicamente explicar, afinal de contas, o que aconteceu. Ninguém.
Nós representamos, na última sexta-feira, nós fizemos uma representação e apresentamos um questionamento à Comissão de Valores Mobiliários, que terá 15 dias para dizer se aceita ou não os argumentos que nós apontamos, principalmente a suspeita que há, e eu já falei isso, que há da parte de setores, não se sabe se da Sanepar, não se sabe se dos operadores do mercado, mas que há informação privilegiada. E essa informação privilegiada gera prejuízos, não só para a Sanepar, mas também para a Copel. Essa informação privilegiada faz com que algumas pessoas, que como eu disse aqui, talvez por premonição, porque não vejo outra explicação, façam uma posição de venda na quarta-feira, logo depois das declarações dadas aqui pelo senhor Silvestre, que geram cerca de 300, 400 milhões de reais vendidos, e que na quinta-feira derrubam em 17% das ações da Bolsa, e hoje estão derrubando em 7%. E se continuar essa batida, a ação da Sanepar pode chegar abaixo do seu valor patrimonial até o final de semana. E não há uma única declaração do governo do Estado. Nada. Enquanto acontece esse cataclisma com relação ao que já foi dito hoje o dia inteiro aqui da carne, a BRF vem publicamente fazer as suas explicações, a Brasil Foods vem fazer as suas explicações, o governo federal, embora o trapalhão Temer tenha levado todos para almoçar numa churrascaria que só trabalha com carne importada, mas o presidente Temer também, eu não digo que ele, acho que ele dá azar, mas dá azar para o país inteiro. É o presidente mais azarado que nós tivemos, porque ele transfere esse azar para nós todos. O homem convida todos os embaixadores para um churrasco e aparece na frente do espeto corrido, com aquele jeito, eu não sabia, dizem, né, que aquilo que falam deles, que não comem carne assada, mas ele apareceu com aquela cara esquisita dele lá, né, os dentões lá na carne, que não é no pescoço, na carne assada, deputado Romanelli. E aí descobre que ali só vem carne australiana, americana e argentina ou uruguaia. Até nisso o presidente nos dá azar. Mas veio, atrapalhadamente, mas veio dar uma explicação pública. E aqui não. Aqui o governador não é capaz de chegar com um copinho de água da Sanepar e dizer, olha aqui, ó, senhor Muniz Chauí, vamos fazer uma dobrada, talvez trazendo aquela mocinha que apareceu na propaganda lá, dizendo que a atividade era muito boa, porque agora podia ficar 1 hora dentro da sala de aula, né? Que é uma coisa tão boba, que ninguém levou a sério. Mas tudo bem, está lá. Mas nem isso. O governo não foi capaz de mostrar que está preocupado com a Sanepar está preocupada com a Sanepar. Muito menos do que isso, continua deixando que as coisas despenquem, que aconteçam do jeito que estão. No momento em que a Sanepar teve 636 milhões de reais, 626 milhões de reais de lucro, que distribuiu 207 milhões do ano anterior aos seus acionistas, que nesse ano prometeu céus e terras e que está entregando muito menos do que prometeu, não há nada, nenhuma palavra. E nessa semana, nós queremos mostrar para os senhores, não pode ter mais aqui os telões, felizmente, nem os PowerPoints, que ficaram meio que amaldiçoados aí, depois das atrapalhadas também dos PowerPoints dos seus idealizadores, mas é preciso que nós possamos trazer aqui à população o que significa reduzir de 10 para 5 metros cúbicos, professor Tercílio, a cobrança, e cobrar a partir dali outro tipo de tarifa. É preciso dizer que nós vamos pagar muito mais caro na água, mas mais do que isso, nós estamos vendo a possibilidade, pela falta de uma declaração pública, pelo menos, do governador do Estado e do presidente Munir, a possibilidade da Sanepar virar, não pó, mas virar farelo, virar água. Não é possível que o que esteja acontecendo, o governo do Estado acha que é normal que caia 7%, 10%, perca 1 bilhão e 200 milhões, não tem nada a ver. O presidente Munir se esconde de todo mundo, não fala nada, e diz hoje, de uma forma surpreendente, que acha que o mercado não recebeu tão mal assim o parcelamento. Aí eu me pergunto, que mundo vive o presidente da Sanepar? Que mundo vive o governador Carlos Alberto?
Achar que 1 bilhão e 200 não tem problema, perdeu só 1 bilhão e 200, né? Podia ser pior. Está perdendo mais um tanto agora, seu Munir. Pega lá e dá uma olhadinha. E não se assuste, porque está perdendo mais 7% hoje. E a ação que foi vendida a 14 já está a 10. E se continuar essa batida, sem que o governo tome nenhuma providência, chega a 9, chega a 8, chega a 7. E aí não venham dizer que a culpa é da oposição, é daqueles que querem o mal da Sanepar. Ao contrário, nós queremos o bem da Sanepar, mas nós queremos que quem é responsável pela Sanepar seja, no mínimo, chamado às falas e diga o que está acontecendo. Não seremos nós que iremos dizer isso. Talvez a CVM nos informe. E se houver informação privilegiada, que haja rigorosamente punição para quem tem esse tipo de informação, porque, como eu já falei, isso é crime. Mas é preciso que o presidente da Sanepar se manifeste, enquanto ainda é presidente.